Programação da RB. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede D'Or na região. Agora com novos convênios. 10 horas da manhã, bom dia para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas nesta sexta-feira, hoje dia 5 de janeiro de 2024. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes depois do Jornal Gente, que você acompanha segunda-feira a partir das 8 da manhã, logo depois do Primeira Hora, também com imagens na tela do Band News TV. O Manhã Bandeirantes traz a partir de agora informações da nossa região metropolitana, os destaques nacionais e internacionais e a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493, 97102-1493. Eu sou o Heitor Fredo, nós vamos juntos até às 11h30 com os trabalhos técnicos na mesa de som de Gilberto Sufi, na central técnica a cargo de Danilo Capucci, levando até você o som em FM 85.7, o som pelas plataformas digitais, o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com e a transmissão com imagens aqui direto do nosso estúdio no Jardim São Gabriel, Complexo de Comunicação João Jorge Saad em Campinas, com o canal Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube para você se inscrever, curtir, compartilhar e ter também em tempo real a nossa programação. Por exemplo, as transmissões esportivas. Final de semana tem bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouviu agora há pouco o Capriotti não, né? O Pedro Campos falando com o Felipe Melo sobre as transmissões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que na Rádio Bandeirantes Campinas já começaram na última semana, agora na quarta-feira. A bola rolou para Tanabi e Ponte Preta, empate 0-0, e tem futebol neste fim de semana também aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Agora é o Bugre em ação, depois de estrear com vitória 2-0 contra o Tupã. Amanhã, o Guarani, às 3h15 da tarde, vai encarar o Atlético Goianiense, jogo que você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. No mesmo horário, tem a Macaca em campo também precisando vencer o Vila Nova, duelo que vale pelo Grupo 1 em Tanabi, e todas as informações em tempo real com o nosso timaço de jornalismo esportivo da Rádio Bandeirantes com o comando de Carlos Batista. Às 10 horas e 3 minutos, conosco também está Tiago Prudente. Muito bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É isso aí. Os times de Campinas na copinha, né? A Ponte não estreou muito bem, não. O Guarani já conseguiu uma vitória. Espero que os dois avancem, né, Heitor? E que cheguem muito longe, mas acima de tudo que revelem bons jogadores para o time principal. Título na base é legal, é bacana, tem que ser comemorado, mas o mais importante de uma categoria de base é preparar esses atletas para os desafios que estão aí por vir. E Ponte e Guarani vão precisar. Difícil, hein? Faz tempo que não são revelados grandes destaques, né? Jogadores que são vendidos sim dos dois times, mas aquele atleta que o torcedor compra a camisa, veste com orgulho, torce o quanto antes para o garoto subir. Quem sabe nessa safra da Copa São Paulo surjam aí reforços para o Campeonato Paulista e para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem mais esportes às 11h30 da manhã com Leandro Bolles no comando do Nossa Área, porque agora a gente abre também a nossa edição falando sobre as condições do tempo em Campinas. Depois do temporal de quarta-feira, ontem, o tempo deu uma firmada, chuvas apenas localizadas, sem nenhum temporal, e nesta sexta-feira o céu amanhece parcialmente nublado, mas vai melhorando a condição de sol com poucas chuvas para esta sexta-feira e também permanecendo assim no próximo final de semana, amanhã e no domingo. A previsão de hoje tem a máxima em Campinas de 30 graus, nesse momento 27 graus marcam os termômetros do CEPAGRE da Unicamp,
E esse tempo firme, seco, ele é importante para que o trabalho que está sendo realizado desde ontem permaneça. Trabalho esse de acolhimento a famílias que foram impactadas pela chuva, que precisam voltar para suas residências, limpar, calcular tudo que foi pedido, e também o trabalho realizado nos córregos que estão próximos às áreas mais vulneráveis. Um deles, o córrego Samambaia. Pelo menos 60 casas foram alagadas em Campinas. A Lucimere Ramalho acompanha esse trabalho, que inclui a limpeza do córrego, a ampliação, pelo menos de forma emergencial, para que a área em que a água escoe seja maior e assim tente diminuir o impacto para as residências, e conversou também com algumas dessas famílias que olham para o céu todas as vezes que está com previsão de chuva, já preocupadas com o que virá por aí. Pelo menos 45 residências invadidas pela água do córrego Samambaia, que corta o bairro. Apesar do trecho ter sido desassoreado na semana anterior, a tubulação que passa embaixo da linha do trem não foi suficiente para escoar a água. E aí, as moradias foram invadidas. Na casa da dona Maria Rosângela não sobrou praticamente nada inteiro. A água subiu mais de 1 metro e foi tomando conta de tudo. As marcas ficaram na parede. Dentro do guarda-roupas, tudo molhado. Muita coisa vai para o lixo. Toda a água entrou por baixo do muro, que foi feito justamente para diminuir os danos, mas não adiantou. A gente estava olhando e aqui um vizinho monitora o outro. Oh, cuidado aí, a água está aqui, né? Quando foi ver, a hora que a menina avisou que a rua estava enchendo, a água já estava entrando pelo quintal. A mesma situação na casa da Graciele. Os móveis estragados foram colocados para fora de casa. Roupa de cama, colchão, essas coisas não tem como salvar, né? Fogão, geladeira, cama, perdeu tudo. O caminhão disponibilizado pela prefeitura para retirar os móveis que viraram entulho, em pouco tempo ficou lotado. Muitos colchões foram levados e até mantimento molhado foi colocado na rua. A Alessandra também já tinha tirado muita coisa de dentro de casa. Durante a noite, foi uma correria para salvar o que dava. Mas, segundo ela, não tem jeito. Choveu um pouco mais forte, o cenário é esse. Tudo. A gente perde tudo, aí a gente consegue tudo de novo, aí perde de novo. E eu não sei mais o que eu faço. Tô até desanimada já por conta disso. Esse carro que estava estacionado na rua ficou embaixo d'água. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados 90 milímetros de chuva em cerca de 1 hora. Foi muita água para um curto espaço de tempo. E essa primeira chuva do ano, além de causar todo esse estrago, já colocou a cidade em estado de atenção. Na hora da chuva, por volta das 6 da noite, a rua dessas casas se transformou em um rio e em pouco tempo as residências foram tomadas pela água. O que eles esperam é que alguma obra seja feita no córrego para acabar com esse problema. O pessoal podia olhar pra gente mesmo e vir aqui resolver isso, né? No Jardim Santa Eudóxia, é o mesmo problema. O córrego Proença transbordou com a chuva e a água saiu levando tudo. Uma escavadeira hidráulica foi utilizada para tirar a terra do córrego e aumentar a profundidade, para evitar o transbordo. Nas ruas, equipes da prefeitura fizeram a retirada de entulho. A gente já está com a regional aqui, que também está fazendo atendimento, está olhando as demandas, e assim a gente vai tentando atender essas famílias nessa situação de emergência e dando continuidade aos atendimentos. 10h08, com a previsão de chuva para esse período de verão, o Tiago Prudente preparou uma reportagem em que ele conversou com a Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE, e também com o diretor de análise de riscos da Defesa Civil, para trazer alguns cuidados que a gente precisa ter quando a chuva aperta e a forma mais segura da gente se prevenir nesses momentos. Verão é sinônimo de sol, muito calor e principalmente nos fins de tarde, de muita chuva. O grande propulsor aí dessas instabilidades, dessas chuvas intensas, é a umidade do ar. Se nós tivermos umidade, atmosfera instável e calor, é quando ocorrem essas tempestades. E isso é bem propício no verão. Chuva volumosa que causa muitos transtornos. O Rio de Janeiro já experimentou esse efeito nesse verão. Durante a chuva essa semana, uma placa do teto de gesso do Hospital Municipal Pedro II desabou.
Ninguém ficou ferido, mas 23 pacientes precisaram ser transferidos. Cidades da Baixada Fluminense também sofreram com as chuvas. Na região serrana, sirenes foram acionadas. No interior do estado, em algumas cidades choveu o dobro do esperado. Toda vez acontece isso, móvel que a gente está pagando ainda, não acabou de pagar, já tem que jogar fora. Em Campinas também foi dia de contar os prejuízos. Em poucos minutos de forte chuva, a cidade registrou vários pontos de alagamento. Cenas que devem se repetir daqui para frente em muitas cidades. Por isso é importante ficar atento e seguir algumas dicas para evitar colocar a sua vida em risco durante uma tempestade. Não atravesse qualquer ponto de alagamento, a pé ou de carro, mesmo que seja um local que você conheça. Sempre busque abrigo, mas cuidado. Esse registro em Campinas mostra o exato momento que o raio atinge uma árvore. A árvore ficou destruída. Muito importante que as pessoas em chuvas com raios procurem abrigo imediatamente. Não fiquem em locais abertos como praias, piscinas, campos de futebol, enfim, a própria rua, né? A previsão de especialistas é que com o verão ainda mais quente, as tempestades também fiquem mais intensas. 1 grau de temperatura faz uma diferença enorme nessa quantidade de vapor disponível. Quanto mais vapor de água disponível, maior é a chance dessa tempestade vir. Campinas segue com a Operação Verão, que já atendeu nesses últimos dias 14 famílias atingidas pelas chuvas. Jardim Santa Rosa e Jardim Paulsurama também foram impactados com o temporal da semana. A ação integra esse trabalho coordenado pela Defesa Civil da cidade com o objetivo de preservar vidas, reduzir danos humanos, materiais e ambientais. No Jardim Santa Rosa foram atendidas 12 famílias com a distribuição de colchões do cartão Nutri e a ação se estendeu até 4 da madrugada de quinta-feira e ao longo de ontem e hoje também ao monitoramento dessas famílias que receberam ainda um kit com desinfetante e material de limpeza para que as residências voltem a ser ocupadas por essas pessoas, voltem a receber essas famílias. Sempre muito triste nesse período do ano noticiar esse tipo de situação, mas que infelizmente é parte também de quem vive numa área próxima a córregos e que aguarda que promessas que foram feitas há anos sejam cumpridas para minimizar os problemas, né, Tiago? Toda vez que a gente chega nessa época do ano, a gente se depara com essa situação. A gente sempre brinca que o jornalismo não tem rotina, cada dia você está num lugar diferente, mas existem reportagens que são sazonais. E no verão, esse tipo de reportagem sempre acontece, sempre é realizada. Famílias em áreas de risco, pontos de alagamento, e eu acho que isso escancara pontos sensíveis de problemas que nós já vivemos há muito tempo e não tem solução. Famílias que precisam ser retiradas de áreas de risco que não são, obras que foram prometidas há muito tempo e não foram cumpridas, de desassoreamento de rios, córregos, construção de piscinões, infraestrutura em muitos bairros, e isso não foi realizado. O grande detalhe agora é que nós estamos vivendo mudanças climáticas. E o que a própria Ana Ávila disse, e passou um trecho aí na reportagem, é que apenas 1 grau, um aumento de 1 grau na temperatura, que para a gente parece tão pouco, né? Mas para o clima é algo, vou chamar até de tragédia, aumente muito a intensidade das tempestades. Aí eu fico pensando, se as nossas cidades já não são preparadas para as chuvas de verão, que são típicas, que a gente vive nos últimos anos, em que a gente já enfrenta tantos e tantos transtornos por falta de estrutura, não é culpa da chuva, é culpa da cidade que não tem estrutura para absorver. A cidade que concretou tudo o que podia, e aí não tem para onde essa água correr. A cidade que não se planejou para essa chuva. Imagina agora com a intensidade dessas chuvas crescendo ainda mais. O que a gente vai viver? Ou o poder público
se atenta que a realidade é completamente diferente e começa a criar estrutura, não só para a cidade de Campinas, mas isso vale para qualquer cidade brasileira, uma infraestrutura adequada e começar a pensar a construção da cidade, como a cidade se dá, pensando em maneiras para minimizar esses problemas, ou a gente vai ver essa situação, infelizmente, Heitor, piorar e piorar cada vez mais. Agora são 10 horas e 15 minutos, girando a informação no Manhã Bandeirantes, acionando agora a repórter Júlia Zampieri por uma investigação milionária de um prejuízo para uma farmácia de alto custo em Campinas. Foram identificadas 79 caixas de um medicamento furtado que é utilizado para o tratamento contra o câncer. A equipe sentiu falta dos remédios no dia 27 de dezembro de 2023. A Polícia Civil foi notificada ontem desse possível furto e até o momento ninguém foi preso. Cada caixa desse medicamento custa quase R$14.500. Então o prejuízo é de pouco mais de R$1.100.000. A Júlia Zampieri conta pra gente onde foi esse furto e que medicamento é esse, Júlia? Pois é, né? E que furto. Mais de R$1 milhão em medicamentos foram furtados da farmácia de alto custo que fica na Avenida Orozimbo Maia, na Vila Itapura, aqui na cidade de Campinas. Ao todo, 79 remédios oncológicos foram furtados, cada um deles vendido em torno de R$14.000. Lembrando que os remédios oncológicos são aqueles utilizados no tratamento contra o câncer. Segundo o Departamento Regional de Saúde 7, esses medicamentos estavam em uma geladeira que fica no piso térreo da farmácia. Os funcionários reforçam que no local há segurança, há controle de acesso e existem também no espaço, na farmácia, 2 câmeras, só que uma delas estava desligada e a outra estava com as imagens embaçadas. O que chama também a atenção da polícia é que não havia quaisquer sinais de arrombamento ou então de portas danificadas. O caso foi registrado como furto no 1º Distrito Policial de Campinas. A investigação segue com a Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso. Muito obrigado, Júlia Zampieri. O medicamento se chama Pembrolizumab. Pembrolizumab é usado, como a Júlia descreveu, no tratamento de câncer. E me espanta primeiro o fato de que o local tem 2 câmeras de monitoramento, uma desligada e a outra não funcionando. Segundo, o fato de que é um medicamento muito específico que ficava num local muito particular. Então, tem que se investigar o vazamento de informação de dentro da farmácia de alto custo. Esse medicamento é utilizado como um tratamento ultramoderno. Ele é instituído há cerca de 10 anos no Brasil, estimula o sistema imunológico a atacar as células cancerígenas e sem o remédio os pacientes podem ter prejuízo no tratamento médico. A disponibilidade desse medicamento no SUS ainda não é uma regra, então a suspeita é de que as caixas furtadas na farmácia do Estado teriam como destino, muito provavelmente, a venda irregular de alguém que está precisando desse tratamento e tem alguém à disposição para conseguir o remédio, o medicamento, de alguma forma. A Secretaria Estadual de Saúde também está acompanhando essa investigação, que já está a cargo da Polícia Civil, através do Distrito Policial, o 1º Distrito Policial de Campinas. As câmeras de monitoramento foram requisitadas, mesmo com a informação de que, eventualmente, elas poderiam estar com algum defeito ou desligadas. A polícia quer ver essas imagens de dias anteriores, saber quem tinha acesso a essa sala, quem tinha informações sobre o armazenamento desse remédio e rastrear a venda desse produto, que não é encontrado com facilidade, que não é um medicamento que você compra como se fosse uma dipirona. Então, acredito que não vai ser difícil investigar, mas que situação tensa essa de furto de um medicamento tão específico para um tratamento tão importante, hein, Tiago?
E o que chama atenção é que as câmeras estavam desligadas, é isso? Não estava funcionando? Isso a polícia vai investigar, mas no primeiro momento a informação é essa. Uma delas desligada e a outra não teria captado o momento do furto em si. Mas é natural, né? O governador não gosta muito de câmeras mesmo, né? Para fiscalizar o serviço público, né? Mas, nesse caso, a gente tem que guardar a investigação. Mas que chama atenção, remédio de alto custo, a farmácia de alto custo era para ter uma segurança maior. E ao que tudo indica, a gente não pode acusar aqui, mas deve ter tido a participação de alguém de dentro da farmácia, porque não é possível que a pessoa entrou sem ninguém perceber, pegou o medicamento e saiu, né, Heitor? Ainda mais um medicamento tão caro como esse, como você disse, que fica numa região específica. E é algo muito sério, porque alguém vai precisar desse medicamento. E aí? Vai ter para repor esse medicamento? Alguém está nesse momento precisando. Então é preciso uma investigação séria para que essas pessoas sejam identificadas e punidas, porque quem vai sofrer é quem realmente precisa desse medicamento e não vai ter acesso, porque a gente sabe qual é a dificuldade que as pessoas que necessitam da farmácia de alto custo têm muitas vezes para conseguir pegar os medicamentos. Eu já fiz inúmeras reportagens, não sei você, sobre pessoas que não conseguiam pegar o medicamento da farmácia de alto custo porque não tinha. Não chegava, não estava lá. Uma das câmeras até teria captado alguma movimentação, mas ela estaria desfocada. Isso na mão da perícia pode já ser o suficiente, com uma melhora na qualidade técnica, há tecnologia para isso, e que se não houver pelo menos a descrição exata de quem é a pessoa que ali entrou no local, já há algum indício para se investigar, porque não tinha marca de dano na porta, nenhum vestígio de arrombamento, o que aumenta a suspeita de alguém que conheça a atividade diária dentro dessa farmácia de alto custo na cidade de Campinas. Claro que a gente vai continuar acompanhando essa investigação e traz mais informações ao longo da nossa programação aqui na Rádio Bandeirantes Campinas e também na tela da Band. São 10h21. Depois do intervalo, o Manhã Bandeirantes abre os destaques nacionais também aqui na nossa programação. A gente vai conversar com o nosso time de reportagens. Por exemplo, César Cavalcante está cobrindo a repercussão sobre a abertura de uma CPI que diz investigar ONGs, uma possível máfia de apoio a moradores em situação de rua, mas que tem como foco o trabalho assistencial do padre Júlio Lancelotti. Isso gerou, inclusive, apontamento contra alguns parlamentares em si, que colocaram seu nome na lista daqueles que apoiam essa investigação. E ainda a preparação para 8 de janeiro, a expectativa para a presença de autoridades de todo o Brasil, na data que marca 1 ano dos ataques com intenção golpista que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado, e há uma segurança reforçada depois também que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, trouxe novos detalhes a respeito do que seria o plano naquele dia marcado na nossa história. São 10h23, o intervalo é rapidinho e na volta tem mais informação e prestação de serviço. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da Rede DOR na região, agora com novos convênios. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da Rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Mãe gentil, cuida dos teus filhos, faz valer toda a beleza, todo amor, toda a diferença, cada cor que pinta a riqueza do meu Brasil. Leva pros teus filhos o calor de um abraço amigo, quero ver toda a esperança unindo o sonho de cada
criança, o meu bem querer é te ver feliz. Um novo sorriso nasce em cada canto desse meu país. Quero ver um novo dia, um Brasil e um só povo. Quero ver um novo dia, dá pra ver o clima novo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 25 minutos. Tem mutirão amanhã em Campinas por conta do número alto de casos de dengue na cidade. Problema que começou no ano passado, começou entre aspas, né? Problema que sempre existe em todo o país, mas que no ano passado fez com que a cidade de Campinas entrasse com muita força nessa observação de cada casa em bairros por conta da situação que deixou Campinas em uma condição mais preocupante. A Secretaria Municipal de Saúde realiza esse primeiro mutirão de 2024 amanhã em 4 bairros da região sudoeste, das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. Os locais foram escolhidos e definidos a partir dos casos de moradores infectados pelo vírus da dengue. Então, os agentes estarão no Jardim Santo Antônio, no DIC 3, no DIC 4 e no DIC 5. A previsão é cobrir ali 120 quarteirões, 4.000 imóveis serem visitados. E se você mora nessa região, permita a entrada dos agentes da Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica, porque é importante ter essa fiscalização. Começa com um ponto de encontro no Centro de Saúde Santo Antônio. Dali às 8h30 da manhã, as equipes vão sair pelos bairros. São mais de 100 pessoas envolvidas nas visitas aos imóveis em busca de criadouros do mosquito transmissor da doença. E são servidores da saúde e trabalhadores de uma empresa contratada para fazer essa fiscalização. Eles usam uniforme com camiseta branca, com o logo da empresa e com uma calça cinza. Se você tiver qualquer dúvida sobre a presença do agente, se tiver ali algum receio com relação a ser ou não um fiscal da prefeitura, uma pessoa que está credenciada para fazer esse trabalho, a prefeitura orienta você a ligar para o telefone 199 da Defesa Civil para checar. Durante a semana, o telefone geralmente para esse tipo de visita é o 156, mas a orientação é para ligar para o 199 para ter certeza. Olha, tem uma equipe aqui no meu bairro, sou morador de tal rua, tal local. É um trabalho mesmo de fiscalização? Porque a gente sabe que os bandidos também utilizam essa estratégia para entrar nas casas das pessoas. Então atenção, Jardim Santo Antônio, DIC 3, DIC 4 e DIC 5. Se tiver também alguma equipe em outro bairro de outra região, aí sim, desconfie. Ligue para o telefone 199 e cheque se de fato a equipe da prefeitura está com esse trabalho para esse final de semana ou não. O que a gente precisa é que esse mutirão seja eficiente, que as pessoas tenham também essa consciência dentro de casa. Às vezes não é por relaxo, às vezes não é por maldade, às vezes tem um cantinho ali onde tem uma tampinha de garrafa que a gente não percebe, algum recipiente que acumula água que a gente nem se dá conta. Por isso que é importante a fiscalização. Não é caça às bruxas, é orientação e segurança para nossas próprias famílias, porque o mosquito ele pica próximo ao local onde está o criadouro. 10 horas e 28 minutos. A CPI, que promete investigar ações humanitárias na região central de São Paulo, está dando o que falar. Alguns vereadores começam a recuar já nesta sexta-feira, pelo menos 4 deles pretendem retirar o apoio à investigação sobre a atuação de ONGs na cidade de São Paulo. Isso porque não estaria no texto original, mas acabou ficando nas entrelinhas pelas declarações do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, e de outros parlamentares, que o foco será investigar
o padre Júlio Lancelotti, conhecido em todo o Brasil pelo acolhimento a moradores em situação de rua, principalmente na região da Cracolândia. E alguns vereadores disseram, opa, peraí, não foi isso que estava no texto para a gente dar andamento a uma outra investigação. O repórter César Cavalcante está conosco para trazer mais sobre essa repercussão que, mais do que na capital paulista, acaba gerando um barulho muito grande em todo o Brasil. César, bom dia para você. Bom dia a todos, vamos contar essa história então. Trata-se inicialmente de um requerimento para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, uma CPI que ainda não está aberta, há um pedido para a abertura dela. E esse pedido foi feito pelo vereador Rubinho Nunes, do União. No texto original que foi apresentado à mesa diretora aqui da Câmara dos Vereadores, diz o seguinte: o objetivo é investigar ONGs que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento aos grupos de usuários que frequentam a região da Cracolândia, ou seja, não cita nominalmente o padre Júlio Lancelotti. Acontece que o vereador Rubinho Nunes passou a publicar nas redes sociais que iria convocar também o padre Júlio Lancelotti para dar explicações. Ainda segundo ele, isso poderia ser feito até mesmo de forma coercitiva. Desde então, o assunto virou polêmica e passou a perder apoio, inclusive, de alguns vereadores que já tinham assinado esse requerimento. Para uma CPI ser instaurada aqui na Câmara de Vereadores, são necessárias 19 assinaturas. O documento que foi entregue pelo vereador Rubinho Nunes tem, então, 22 assinaturas. E o vereador espera que essa CPI seja aberta até o mês que vem. A Câmara está em recesso, a gente está inclusive aqui em frente dela e ela está fechada. Mas até agora 4 vereadores já retiraram a assinatura. Quem são eles? Chechel Trípoli, do PSDB, Sidney Cruz, do Solidariedade, Sandra Tadeu, do União e Tami Miranda, do PL. O vereador Tami, inclusive, foi bastante criticado nas redes sociais depois que o nome dele surgiu aí nessa lista, porque ele já foi, inclusive, defendido pelo padre Júlio Lancelotti em uma polêmica recente, depois que houve uma propaganda dele aparecendo como pai. Aí ontem o vereador se explicou nas redes sociais, disse que não vai apoiar mais essa CPI, não sabia que se tratava de uma investigação contra o padre Júlio Lancelotti, inclusive fez uma live ao lado do sacerdote. O Júlio Lancelotti tem um conhecimento nacional, né, por prestar apoio então à população em situação de rua aqui em São Paulo. Há mais de 40 anos ele é coordenador da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo. Em uma nota, ele disse que não pertence a nenhuma organização da sociedade civil ou organização não governamental que utilize convênio com o poder público municipal. Outra repercussão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem citar a CPI, disse que o trabalho do padre Júlio Lancelotti e da Diocese de São Paulo são essenciais para dar algum amparo a quem mais precisa. Lula postou isso em uma rede social. Já a Arquidiocese de São Paulo informou em nota que acompanha com perplexidade a tentativa de abertura de uma CPI que investigue o padre Júlio Lancelotti. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, César Cavalcante. A ideia da CPI nasceu do vereador Rubinho Nunes, que é da região. Ele nasceu em Vinhedo, se formou advogado pela PUC Campinas, mas é vereador da cidade de São Paulo, onde ganhou muita projeção política em 2014, quando foi um dos cofundadores do MBL, o Movimento Brasil Livre, a organização política em oposição ao governo Dilma Rousseff, que teve um papel muito forte no enfrentamento da ex-presidente, resultando também no processo de afastamento e depois impeachment de Dilma na ocasião, em 2016. Naquele mesmo ano, em 2016, Rubinho Nunes protocolou o primeiro pedido de impeachment da história de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, Marco Aurélio Melo, ele argumentou que ele agia de forma arbitrária ao determinar por meio de medida liminar que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, estaria obrigado a acatar o pedido de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, que havia sido arquivado. Então, naquele momento, ele entrou na defesa de Eduardo Cunha contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quanto à polêmica do padre Júlio Lancelotti, o vereador se pronunciou nas redes sociais. Rubinho Nunes escreveu no seu perfil no X, o antigo Twitter, que o padre Júlio Lancelotti não é um padre, ele é um servo do petismo.
ele e muitos outros lucram politicamente com o caos instaurado na Cracolândia. A CPI que estou instaurando, escreveu o vereador, vai investigar toda essa máfia da miséria, ele escreve utilizando aspas, que se perpetua no poder através de ONGs esquerdistas, declarou o vereador Rubinho Nunes. O César Cavalcante destacou a respeito da polêmica do vereador Tami Miranda, que quem não associou o nome à pessoa é o homem trans que esteve na lista de pessoas talvez mais atacadas nas redes sociais nos últimos anos, filho da cantora Gretchen, e que com o anúncio da CPI das ONGs também começou a receber muitas críticas nas redes sociais. Porque em 2020 saiu essa campanha que era voltada para o Dia dos Pais e tinha Tami Miranda como um dos protagonistas. Era uma campanha de uma marca de produtos cosméticos e também de produtos de beleza, perfumaria, enfim. E o padre Júlio Lancelotti, na ocasião, ele declarou o seguinte: o que ofende a tal moral cristã? O pai trans que cuida de seu filho ou o abandono, a fome, o desrespeito, o veto ao auxílio emergencial às mães que criam seus filhos sozinhas? Foi a declaração de Júlio Lancelotti durante uma missa realizada na paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo. O vereador Tami Miranda disse que foi pego de surpresa com a informação de que a CPI que ele estava assinando tinha como alvo o padre Júlio Lancelotti. E além de fazer essa live com o padre, também fez um outro vídeo nas redes sociais que a gente compartilha um trecho para você entender um pouco mais dos bastidores dessa polêmica. O projeto que foi apresentado, que é este aqui, ó, ele visa preservar as pessoas que moram no centro e que convivem com essa questão de saúde, de segurança pública lá na região da Cracolândia. Inclusive, na justificativa é o que fala isso. A Cracolândia é um problema social crônico que afeta não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também toda a comunidade ao seu redor. Em nenhum momento, como vocês vão poder ver aqui, porque eu vou postar para vocês, cita o nome do padre Júlio Lancelotti. Nem direta, nem indiretamente, não aparece nada sobre o padre Júlio Lancelotti aqui. Na minha missão como político, que aqui é zelar pelo bem da nossa gente, da nossa população, e foi por isso que eu assinei. Nem votado foi ainda esse projeto. Isso aqui, o que foi assinado foi um apoiamento. Não existe nenhuma citação do nome do padre Júlio Lancelotti. Vocês vão poder ler isso daqui na íntegra, porque eu vou postar. O que existe é político fazendo politicagem e vocês estão caindo no papo deles. Vocês estão agredindo a pessoa errada. E, inclusive, eu já pedi para minha assessoria jurídica fazer um requerimento, porque já que estão usando desse projeto para ser uma coisa direcionada ao padre Júlio Lancelotti, aí não tem o meu apoio. Se é uma coisa direcionada ao padre Júlio Lancelotti, não tem o meu apoio. Então, eu estou pedindo para minha assessoria jurídica já fazer um requerimento e eu vou apresentar um requerimento pedindo a retirada do meu apoiamento, já que este projeto aqui, ó, a intenção não era pensar na Cracolândia, a intenção era agredir o padre Júlio Lancelotti. E aí, agressão ao padre Júlio Lancelotti não tem o meu apoio. Esse vereador pelo PL de São Paulo, Tami Miranda. Como explicar a política brasileira para alguém de fora? Você tem aqui no Brasil um vereador trans em um partido conservador e um grupo de políticos cristãos investigando um padre que acolhe moradores em situação de rua. Eu não consigo, sinceramente, Thiago, explicar para alguém de fora o que a gente vive na nossa política. Ainda bem que eu comento pro público interno, né? Que é um pouquinho mais fácil. Se eu tivesse que comentar para fora, Heitor, eu acho que eu não sei como explicar uma situação como essa. Mas vamos lá, essa situação, começar pela questão do vereador, dos vereadores que disseram que não sabiam que o padre Júlio Lancelotti seria investigado. Bom, vamos respeitar a posição deles, disseram que não sabiam, mas é difícil dizer que não sabia.
O vereador Rubinho Nunes já fez diversos ataques. Heitor, entra aí no Instagram do vereador Rubinho Nunes. Só para a gente fazer um exercício rápido. Vamos lá. Pode não estar na ementa lá da proposta de CPI, a comissão processante de inquérito. Mas se você entrar no Instagram do vereador Rubinho Nunes, Padre Júlio Lancelotti está por aí, Heitor, no Instagram do Rubinho Nunes? Instagram que tem 259 mil seguidores, ele que se apresenta como vereador de São Paulo, cristão, corregedor-geral da Câmara, economia corregedor-geral da Câmara. Economia de 111,515 bilhões, mas não especifica isso, é advogado, como eu disse, formado na PUC Campinas, natural de Vinhedo, e olha, tem muito post aqui contra Guilherme Boulos, muito post contra emissoras de TV. E, bom, Padre Júlio Lancelotti é um dos alvos das críticas, sim, e não são poucas. Então tá lá. Não dá para nenhum vereador dizer que não sabia que o Rubinho Nunes não gosta do Padre Júlio Lancelotti. Então, assim, pode não estar no documento, mas o vereador, quando vai assinar, tem que ter um pouco de senso de contexto, entender quem é que está propondo a CPI. Não é possível um negócio desse, não é politicagem. Isso é entender o que está sendo proposto ali. Vira e mexe, essas situações acontecem no Brasil, aí os políticos vêm falar, mas eu não sabia. Todo mundo sabia, menos ele não sabia. Mas vamos lá ao ponto central. Discordar do padre Júlio Lancelotti em posições políticas, isso é natural, qualquer um pode discordar. Temos padres de direita, padres de esquerda, temos pastores de esquerda, pastores de direita, isso tá tudo bem, faz parte da democracia. Discutir essas questões, isso faz parte do processo democrático e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se o vereador Rubinho Nunes estivesse discutindo isso, tá tudo ok, isso faz parte da democracia, faz parte do debate democrático. Ninguém precisa adorar o padre Júlio Lancelotti, ninguém precisa concordar com as posições políticas dele. Mas ao você propor uma CPI e deixar claro que vai investigar o padre, neste contexto se coloca como perseguição. Perseguição clara. Por que perseguição? O padre Júlio Lancelotti é ligado à Pastoral do Povo. A Pastoral do Povo não recebe dinheiro público. Então a Câmara vai investigar o quê? Não recebe dinheiro público. CPI é um instrumento para investigar o mau uso do dinheiro público, corrupção. E aí, se não tem dinheiro público, o que eu vou investigar? Aí sim a CPI está sendo utilizada como uma ferramenta de politicagem. E esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Dito isso, toda a direita apoia essa CPI? Mentira. Eu tenho, por exemplo, vi uma postagem de um colega que é um influenciador da direita, tá sempre em protestos, tá sempre aí ativo, é um influenciador que tem muitos seguidores, e ele fez uma postagem em apoio ao padre Júlio Lancelotti. E ele é ligado ao MBL. Então, esse é um segundo ponto. Não é todo mundo que apoia. E aí não é uma questão de direita, esquerda, é uma questão de bom senso. Você pode não concordar com as posições políticas do padre Júlio Lancelotti, mas é ele que está lá no centro, distribuindo comida, distribuindo mantimentos, cumprindo um papel que o Estado não faz. E sem dinheiro público. Então esse é um ponto central. Essa CPI não tem um caráter para investigar máfia da miséria, ONGs, tem um caráter politiqueiro. É basicamente isso. É ano de eleição. É ano de eleição. Um caráter politiqueiro. Se o vereador quisesse mesmo resolver o problema do centro de São Paulo, ou discutir esse problema que não só aflige o centro de São Paulo, mas de outras grandes cidades brasileiras, por que propôs a CPI só agora, Heitor? A Cracolândia surgiu o ano passado? Não. Por que só agora em 2024? E nem o padre Júlio Lancelotti começou esse trabalho recentemente. Exatamente. Da década de 80, 90, esse trabalho que vem sendo realizado. Não estou aqui dizendo que não pode investigar a ONG. Pode investigar a ONG, deve investigar. Aquelas que recebem dinheiro público têm que ser fiscalizadas. Tem que ser fiscalizadas sim, sem dúvida nenhuma. Mas não é o caso.
Mas se ele tivesse interessado em resolver o problema do centro de São Paulo, ele colocaria uma discussão de medidas que sejam efetivas para ajudar aquela população que está na rua, para aquela população que é dependente química, para ajudar os moradores do centro da cidade, que sofrem com isso há muito tempo. Então, vamos concordar que essa CPI é politiqueira, é politicagem, é perseguição, sim, de cristão contra cristão, porque o padre está fazendo aquilo que qualquer cristão sabe que está lá na Bíblia, em respeito aos outros aqui que acreditam em outras religiões, que têm a sua fé, mas como cristão, o padre faz aquilo que se prega na Bíblia, o que está lá escrito, de acolher os pobres, os oprimidos. E aí? Como é que fica essa situação? E aí cai em um outro ponto que é ainda mais contraditório. Durante a eleição, o próprio vereador Rubinho Nunes aí acusava a esquerda que perseguiria os cristãos. E é exatamente isso que ele está fazendo. Então a contradição está aí também. E ressalto, não é a direita toda que apoia essa loucura aí, que o nome disso é loucura. Exatamente, é um pequeno grupo de extremistas que acha que perseguir um padre que faz um trabalho social no centro de São Paulo vai trazer votos, que é basicamente isso que eles querem. Ou, se não estão pensando, vou mais à frente, no plano diretor da cidade de São Paulo, que está sendo discutido, sobre mudanças que podem ser realizadas para outras construções no centro. Fica aqui a provocação sobre isso que também está em discussão. Então a gente tem que ficar atento para não ser usado como manobra política, que é basicamente isso que está acontecendo. Quer discordar do padre Júlio Lancelotti ou de qualquer padre, de qualquer pastor? Tudo bem, discorda, posições políticas são posições políticas, mas utilizar um instrumento público que vai gastar dinheiro público para investigar dinheiro que não é público, não é a função do legislativo e, sem dúvida nenhuma, é politicagem pura. Politicagem de olho nas eleições de 2024 e não no interesse da cidade de São Paulo, ou se fosse em qualquer outra cidade do Brasil, no interesse daquele município. A Arquidiocese de São Paulo afirmou por meio de nota que acompanha com perplexidade as notícias sobre a possível CPI que coloca em dúvida a conduta do padre Júlio Lancelotti no serviço pastoral à população em situação de rua. A nota diz que a instituição afirma que o sacerdote exerce importante trabalho de coordenação, articulação e animação dos vários serviços pastorais voltados ao atendimento, acolhida e cuidado das pessoas em situação de rua na cidade. A Arquidiocese ainda reiterou que o incentivo para a continuidade das obras de misericórdia junto aos mais pobres e sofredores da cidade vai continuar esse incentivo por parte da Igreja Católica. O padre Marcelo Rossi, muito conhecido em todo o país, também se pronunciou através das redes sociais e ele afirmou que fez um pronunciamento na tentativa de cessar os apelos de quem pede que ele opine a respeito da chamada CPI das ONGs. Quando estiver no calor da raiva, prefira ficar em silêncio. Tem muita cobrança em cima do padre Marcelo Rossi e do padre Fábio de Mello, que são dois dos mais conhecidos da Igreja Católica, por também serem artistas, por também serem cantores, venderem muitos discos, e há essa pressão de que vocês não vão se posicionar. E aí Padre Marcelo escreveu: amados, se soubéssemos o valor do silêncio, a palavra de Deus diz: silêncio vale ouro, silêncio não é covardia, mas sabedoria daqueles que amam a Deus. Sobre esse assunto, o ouvinte participa conosco também, o Edivalmir Massa. Questiona: Heitor e Tiago, vocês têm medo ou receio de serem fiscalizados pelo RH da Band? O padre Júlio Lancelotti falou uma grande inverdade quando disse que as ONGs são fiscalizadas pelos tribunais de conta. Não é bem assim. Ele conta a história aqui em relação quem não presta contas não presta. E meu caro Heitor, padre, pastor, bispo, sacristão, raio que o parta nesse Brasil, eu não acredito em nenhum. Eu não acredito em ninguém, na verdade, né? E o Tiago falou agora a verdade, ano politiqueiro, porque essas denúncias só aparecem em anos de vésperas de eleições. Tem um cidadão aqui de Campinas que vem publicando uma série de denúncias de coisas erradas, e aqui ele já traz assunto sobre outra questão também, e diz que o trabalho do padre é muito bom, sim,
Muito obrigado, Edivalmir, pela sua participação, pela sua opinião, também conosco aqui no nosso Manhã Bandeirantes. 10h49, seguindo com o giro de reportagem agora de São Paulo, vamos para Brasília com a Lana Canepa, porque na próxima segunda-feira será dia 8 de janeiro. O presidente Lula já havia convocado os ministros que estão de férias a participarem de um ato marcado para segunda-feira, nesse um ano depois dos ataques que aconteceram na capital federal em 2023. Alguns governadores de oposição não devem estar presentes, diferente daquele gesto que aconteceu logo depois dos ataques em si. Mas uma preocupação grande é com a segurança para esse ato. Lana Canepa conosco aqui no Manhã Bandeirantes trazendo mais informações. E para evitar que se repita o que aconteceu um ano atrás, o acesso à Praça dos Três Poderes vai ser controlado e a esplanada vai ficar parcialmente fechada. O policiamento fica por conta de 2.000 homens da PM. Outros 250 integrantes da Força Nacional vão cuidar da segurança no Palácio do Planalto. O governo disse que do monitoramento que está sendo feito até aqui, inclusive nas redes sociais, não há nenhum sinal que gere preocupação maior sobre o risco de violência no 8 de janeiro. Uma cerimônia está marcada para as 15h no Salão Negro do Congresso. Foram mais de 500 convidados, na lista estão, por exemplo, todos os ministros, os 27 governadores, mas vários já avisaram que não virão. Os presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo, da Câmara, do Senado e da República devem discursar em defesa da democracia. É com vocês. Muito obrigado, Lana Canepa. Mesmo sem identificar ameaças à segurança do evento, marcado para o próximo dia 8 de janeiro, os 2.000 policiais militares do Distrito Federal já foram avisados que vão fazer parte desse efetivo. Número 4 vezes superior ao último dia 8 de janeiro, quando 580 policiais militares estavam na esplanada, segundo o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou os atos golpistas daquele dia. A estratégia para a segurança da esplanada no próximo 8 de janeiro foi pactuada pelo ministro da Justiça, interino ainda, Ricardo Capelli, e o Ministério da Justiça, junto com o governo do Distrito Federal, que assinaram um protocolo de ações de segurança no Palácio do Buriti, sede em Brasília do governo do Distrito Federal. O ministro interino de Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou que até o momento não há nenhuma informação que gere uma preocupação maior e acrescentou que não há hipótese de 8 de janeiro de 2023 se repetir, porque a reação da sociedade e dos poderes foi muito forte e essa reação estabeleceu um limite muito claro. O ministro interino falou ainda em relação à declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que deu detalhes a respeito de 3 planos de golpistas que pretendiam matá-lo. Ele afirmou isso em uma entrevista ao jornal O Globo e, segundo Alexandre de Moraes, o primeiro plano previa que as Forças Armadas o prendessem e o levassem de Brasília para Goiânia. No segundo, os criminosos se livrariam de seu corpo nesse trajeto, ou seja, um homicídio. E no terceiro, de uns mais exaltados, segundo as palavras do ministro nessa entrevista ao Globo, ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Ricardo Capelli falou a respeito desse assunto nessa cerimônia na capital federal. Demonstra a gravidade do que estava em curso no Brasil. É gravíssimo, inaceitável tentarem, sequer cogitarem atentar contra a vida de um ministro da Suprema Corte do Brasil. Isso é inaceitável. Então, a postura do Supremo Tribunal Federal tem sido decisiva, firme, enérgica na resposta aos que cometeram esses crimes contra o Brasil. E essa posição do Supremo Tribunal Federal, inclusive, nos dá a tranquilidade de que jamais o que aconteceu voltará a acontecer, porque a postura do STF estabeleceu um limite claro, que não pode ser ultrapassado. Manifestação democrática é bem-vinda, é própria da democracia. Agora, ataque contra as instituições e atentar contra a vida de pessoas e de autoridades é inaceitável. Ministro, então a investigação chegou a esse ponto, chegou a essa informação. A investigação teve essa informação, então? Olha, eu não tenho acesso a detalhes da investigação.
Mas essa informação é gravíssima e, claro, vai ser apurado e vai ser levado às últimas consequências. É inaceitável, né? Um plano para tentar assassinar um ministro da Suprema Corte é inaceitável. Esse é o ministro em exercício da pasta de Justiça, Ricardo Capelli, que fala como ministro. Acredito que muito provavelmente será o nome a substituir Flávio Dino. É um nome de confiança de Flávio Dino, que no momento de muita dificuldade no início do governo foi o homem de confiança para a intervenção no governo do Distrito Federal e, pelo menos, a sinalização ainda não é clara, mas parece que vai ocupar esse cargo definitivamente. Em meio a essa afirmação de Alexandre de Moraes, que deixa ainda mais assustador o que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, viu, Tiago? A gente tem que, claro, ficar atento, né, Heitor? Não dá para baixar a guarda, mas acho que há também uma sensação de que isso não vai se repetir. Então vai ter esse evento simbólico, claro, não vai contar com governadores da oposição, até porque eles também estão de olho nas eleições municipais, então precisa focar na sua base, parte da base não concorda muito com essa leitura, então tem essa questão política que deixa um pouco a questão do Estado de lado. E quanto a Ricardo Capelli, tudo indica que vai ser o novo ministro da Justiça, por enquanto, né? Não dá para saber, porque política muda tudo muito rápido, mas por enquanto ele deve ser o novo ministro da Justiça. Ele que é jornalista, né, Heitor? Você sabia disso, né? Não é um especialista na área, né? Então não seria alguém técnico, é diferente de Flávio Dino, que foi juiz. E eu quando digo que não é alguém técnico, não é alguém formada nessa área. Claro que ele teve experiência trabalhando no Ministério da Justiça. E como os políticos, tem muito político que não tem formação no Ministério que assume. O que eu sempre defendo é o seguinte: não precisa ser um ministro técnico. Se for técnico, melhor. Mas se ele souber gerir bem o Ministério e dar resultados, é isso que é importante. E eu sempre coloco esse ponto aqui. O importante é gestão, eficiência, porque às vezes um técnico também não é eficiente, então é preciso eficiência no Ministério. Mas vamos ver, eu acho um pouco difícil que ele se consolide como ministro da Justiça por uma questão política, né? Qual seria a sustentação política dele, e também tem a pressão de outros partidos em busca do Ministério da Justiça. Mas vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser esse ato no dia 8, e é importante lembrar essa data, e claro que novas questões dessa investigação vão aparecendo e mostram um pouco mais daquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Sem dúvida nenhuma, uma data que vai entrar para a história do nosso país, e a gente vai ter que sempre lembrar para que ela não se repita. Eu acho que esse é o ponto central de toda essa questão, toda essa discussão. É claro que os políticos vão usar politicamente a data, seja para um lado, seja para o outro, mas o importante é que ela sempre seja lembrada para que não volte a acontecer aquelas cenas que nós vimos no dia 8 de janeiro. Ricardo Capelli, que está respondendo como ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, mas o cargo dele é de secretário executivo do Ministério, e nessa mesma cerimônia, nessa mesma entrevista coletiva, anunciou que o governo vai lançar diretrizes nacionais para o uso de câmeras corporais pela polícia no próximo mês de fevereiro. O Ministério da Justiça lançou uma consulta pública no meio de dezembro, aberta até o próximo dia 26 ainda de janeiro, para ouvir a população e especialistas sobre esse tema. No ano passado, integrantes do Ministério conversaram com governadores, com alguns secretários estaduais, foram buscando o que cada governador, o que cada estado pensa a respeito do uso das câmeras nos uniformes dos policiais. Capelli tem atuado nos bastidores para tentar viabilizar o nome dele como substituto de Flávio Dino, essa questão política que o Tiago bem destacou agora há pouco, e uma das bandeiras seria padronizar essa regra para o uso da tecnologia pelas polícias militares. Isso é uma atribuição estadual, cada estado tem a sua regra, a sua definição. Hoje são 7 os estados que usam as câmeras corporais para os policiais. Além de São Paulo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, são os estados brasileiros que já têm essa tecnologia. O plano é expandir, embora não de maneira impositiva, a adoção das câmeras em todo o país. Mas em São Paulo especificamente, o governador Tarcísio de Freitas já afirmou
Isso ganhou uma repercussão numa entrevista que ele deu à TV Globo e que também foi depois repercutida aqui no Grupo Bandeirantes, que as câmeras nas fardas dos policiais, na visão do governador Tarcísio, não oferecem segurança efetiva na vida do cidadão e admitiu que a gestão Tarcísio não vai investir em novos equipamentos. Ele não tirou a câmera do uniforme do policial, mas não pretende investir como algo que ofereça mais segurança à população do estado de São Paulo. Tiago. O governador sinaliza aí com um discurso mais para a ala bolsonarista, mais extremista sobre o uso de câmeras e não usa a racionalidade. Ele que se diz um técnico não utiliza os números para mostrar que é um programa de Estado. E esse é o grande problema do Brasil, a falta de programas de Estado. O uso de câmeras por policiais já é uma tendência nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países do mundo. E aqui no Brasil começou a ser implantado, todo mundo lembra, por João Dória. Foi João Dória que iniciou esse programa aqui em São Paulo. E havia sempre uma discussão muito grande, as câmeras atrapalham o trabalho policial. Bom, os números desmentem isso e desmentem o próprio governador que disse em entrevista à TV Globo que qual era a efetividade das câmeras em proteger a população. Ele disse nenhuma, o que é mentira se a gente pegar os números que são colocados da segurança pública. As câmeras protegem a população e protegem os policiais. É muito claro que houve uma redução na morte de policiais de batalhões em que utilizam as câmeras de monitoramento. E também de pessoas que estão em confrontos policiais. E aí você diz o quê? A câmera é ruim? Não, a câmera não é ruim. Então diminuiu o número de ocorrências apresentadas por esses batalhões. Também não é verdade. Se a gente pegar o estudo, os batalhões com as câmeras tiveram inclusive aumento no número de prisões e no número de ações apresentadas para a Polícia Civil. São estudos que estão aí, podem ser conferidos claramente. O Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, divulgou na sua edição impressa alguns desses estudos que mostram que há uma redução na letalidade também no benefício de ações. Por exemplo, numa pesquisa publicada pelo Fórum de Segurança Pública e pela Unicef, que é o braço das organizações das Nações Unidas, houve uma queda de 67% nos óbitos decorrentes de intervenções policiais de 2019 a 2022 em batalhões que utilizam as câmeras. E isso é um número muito alto. E também tem uma questão, o número de óbitos de adolescentes teve uma queda ainda mais expressiva. Esse estudo foi divulgado pela Unicef, um estudo da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que foi feito, esse estudo foi feito a pedido do comando da PM Paulista. Foi divulgado no final de 2022, apontou que o uso das câmeras corporais nos uniformes da Polícia Militar evitou 104 mortes nos primeiros 14 meses de introdução das câmeras corporais. E esse número considera apenas a região metropolitana de São Paulo. E, além disso, os pesquisadores acompanharam a evolução da criminalidade nas áreas das companhias. Lembra que eu falei que um dos argumentos mas aí inibe o policial de fazer o seu trabalho. Então vamos lá, o estudo apontou que reduziu nesses batalhões 57% o número de mortes em decorrência de ações policiais e, em conjunto com o programa Olho Vivo, provocou um aumento de 24%, escuta isso aí, 24% no total de apreensões de armas nos batalhões que estão com as câmeras e de 102% dos registros de casos de violência doméstica. Ou seja, os números mostram que os batalhões ficaram mais efetivos, trabalharam melhor com as câmeras. Então a gente tem que parar de politizar o debate sobre a questão das câmeras. Inclusive, Santa Catarina também tem um estudo que apresentou resultados positivos no uso das câmeras, um estudo que foi feito com 400 policiais militares naquelas regiões. Então a gente tem que parar de politizar. Sou de direita, sou contra as câmeras. Sou de esquerda, sou a favor das câmeras. Segurança pública não é um debate ideológico. Segurança pública é um debate de Estado. E as câmeras estão aí
E tem que ter um investimento. O governador diminuiu em 37 milhões o investimento nas câmeras corporais, nas body cams. 37 milhões para o governo do estado, muita gente vai me criticar aqui, mas é dinheiro de pinga. Para o estado mais rico da federação, 37 milhões não é nada. O projeto de câmeras corporais recebe em torno de 150 milhões de investimentos ano. Não é nada para o estado de São Paulo o investimento. Nós temos pouco mais de 10 mil câmeras, mas são mais de 40 mil policiais. O que custa investir em um projeto que deu certo e que tem que se tornar uma política de Estado? Deu certo porque os números estão aí, mostrando que deu certo. Qual é o problema de um policial utilizar uma câmera? Ah, mas é porque está perseguindo a polícia. Vamos ampliar. Coloca na Polícia Civil, coloca nos agentes da INDEC, coloca a câmera também nos agentes da INDEC, coloca na Vigilância Sanitária, coloca a câmera onde quiser, não tem problema nenhum. Pode colocar a câmera em qualquer servidor. Vamos fiscalizar o trabalho, então, não tem problema nenhum. A câmera não está lá para inibir. Se o servidor público cumprir o protocolo que ele é determinado a cumprir, ele não vai ter problema nenhum. Então a gente tem que parar de criar ideologia para essa questão das câmeras. Não é uma questão ideológica, é uma questão de política de Estado em que os números já demonstram a efetividade. E se o problema é só a polícia que utiliza, vamos ampliar o programa. Vamos colocar na guarda, vamos colocar, como eu disse, na vigilância, quando vai fazer fiscalização em bares, vamos colocar na INDEC, no agente de trânsito, quando vai lavrar a multa. Vamos colocar, não tem problema nenhum, porque se o agente público cumprir o seu papel, cumprir aquilo que está determinado no protocolo, ele não vai ter problemas. E tem um detalhe a mais, no caso de ocorrências, a imagem da câmera corporal do policial pode ajudar ainda mais para que aquela pessoa continue presa em flagrante, para que aquele crime seja esclarecido de uma maneira mais tranquila, para que a abordagem dele não seja questionada, porque está tudo gravado. Então, é segurança pro policial. Então, aqui, sem debate de direita e esquerda, se você apoia que os policiais, a vida dos policiais, porque isso é defender a vida dos policiais que estão na rua se arriscando, e a vida da população, para aumentar a segurança da população, eu não vejo argumento para ser contra as câmeras. Me desculpe, mas eu não vejo argumento a não ser um típico argumento politiqueiro. Eu sempre estou do lado da polícia. Se tiver que defender lá a polícia para aumento de salário, para defender que eles tenham mais direitos, eu sempre vou estar do lado deles, sempre dentro da legalidade. Quando for algo equivocado, algo fora da lei, não conte comigo. Mas aquilo que está dentro da lei para defender os policiais, para defender qualquer pessoa que esteja dentro da legalidade, sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que a polícia tem que ganhar bem no Estado, mas também não vejo justificativa para ser contra o uso das câmeras corporais. Porque os bons policiais que atuam dentro dos protocolos não vão ter medo de usar a câmera corporal. Pelo contrário, vão realizar o seu trabalho como sempre realizaram, de maneira muito bem feita, e ainda vão estar mais protegidos para evitar que as suas abordagens sejam questionadas. 11h07. O Manhã Bandeirantes vai para um último intervalo. Na volta tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, o 971021493, 971021493, e tem também os últimos destaques aqui da região, as notícias das últimas horas. O Jean Espaduzano já está conosco para a gente repercutir os assuntos, como, por exemplo, o resgate de uma moradora que aconteceu por conta da chuva forte em Campinas. A gente vai trazer mais detalhes e você é o meu convidado a continuar conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Manhã Bandeirantes. Olá galera, eu sou o João Silva e tenho um encontro marcado com você no meu programa, todo sábado à noite, na Band TV. É isso aí, no programa do João é assim, muita alegria e energia, com quadros especiais, atrações musicais e entrevistas com celebridades de todo o Brasil. Tá procurando diversão? Então vem com a gente no programa do João, todo sábado, 8h30 da noite, na Band TV. Consumidor,
Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Rádio Bandeirantes, FM 85,7. O melhor do futebol com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência. Rádio eleita para o hall de notáveis da ACESP. Narração com emoção. Comentários com credibilidade. Um show de reportagens. E toda a vibração da torcida. Apoio Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça a revisão preventiva. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Nova Light. Luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Eu nunca imaginei que teria chance de segurar um lápis e estudar. Foi por causa do Bolsa Família que tive acesso à educação e me formar. Essa é uma das 21 milhões de histórias do Bolsa Família. E para você garantir o seu benefício, é preciso que seus filhos tenham frequência escolar, além de manter atualizada a caderneta de vacinação deles. 20 anos do Bolsa Família, mudando vidas, fazendo história. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Brasil, União e Reconstrução. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. Assuntos que nós trouxemos até aqui, 11h11 na RB. Bom dia, Tiago, Heitor, Paulo André, motorista por aplicativo aqui em Campinas. Ainda bem, né, que eles estão pensando no negócio dessa segurança, né? Esse tanto de policial, todo esse monte de gente aí para fazer segurança agora, né? É uma pena que ano passado não tinha nenhuma suspeita que isso daí podia acontecer, né? É uma pena, ainda bem que agora a gente tem um governo que realmente olha por esse lado, né? Coloca todos esses policiais, coloca todo esse negócio, tá verificando, né, que realmente pode acontecer, o que não pode, que ano passado, já que não tinha, né, então a gente não tem como cobrar, né. E antes que fala, né, eu acho que quem quebrou, fez alguma coisa, devia ser penalizado, né. E só mais uma coisa a respeito dessas ameaças do Alexandre de Moraes. Quem que ameaçou? Quem que tá ameaçando? Ele manda prender e soltar quem ele quer, que nem aquele vídeo da pessoa que ameaçou ele lá no aeroporto. Confiscou celular, acabou com a vida da pessoa, tudo, e aí ninguém fala nada. Justo ele que manda prender e soltar? Será que é verdade mesmo ou é tudo que ele fala é verdade? Acreditem em mim, senão eu mando prender? Será que é isso? Um abraço a todos, um bom dia. Grande abraço, Paulo André, obrigado pela mensagem, obrigado pela opinião. O Wagner Marcondes nos escreve dizendo que, na opinião dele, não estão querendo mostrar que a democracia se mantém viva após os atos de 8 de janeiro. O que ele acredita é que os políticos estão querendo é promover uma festinha onde só estarão convidados os simpatizantes de um dos lados que divide este país. Ele questiona, isso é democracia? Que democracia é essa? Aonde o presidente do país ou qualquer autoridade não pode andar na rua sem ser vilipendiado. Acho, diz o Wagner, que vão usar o ocorrido no 8 de janeiro para promoverem um belo circo em Brasília. Não devemos nos orgulhar do que aconteceu, assim como acho que estes políticos rasteiros que temos por aqui não deveriam prestar homenagens àqueles atos. Tudo profundamente lamentável, na opinião do Wagner Marcondes. Concordo. Concorda, Thiago? Concordo inteiramente. Assina embaixo a fala do Wagner. Agora... Aliás, o Wagner, se quiser, posso pegar esse comentário aí e colocar.
Sabe quando você subscreve? Como é que os deputados falam? Acompanha o relator? Como é que é? Não, eu esqueci como é que é. Me fugiu agora. Quando... não, é no judiciário. Fala, não, acompanha o voto do Acompanha o voto do relator. Acompanha o voto do relator, Thiago? Acompanha o voto do relator. Voto simples, direto e objetivo. Tem mensagem aqui também, deixa eu encontrar a mensagem de quem chegou, agradecendo mais uma vez ao ouvinte que está conosco, Geraldo Medalha, que ontem desejou que nós fôssemos guilhotinados, viu, Thiago Prudente? Ele continua nos acompanhando, agradecendo pela audiência, pela participação. Tem uma mensagem... Paz e amor, né? Paz e amor, né? Ainda bem que a gente está numa democracia, né? Imagina se fosse... numa ditadura, acho que a gente ia pra guilhotina, então, hein? Tem uma mensagem que eu tô tentando encontrar aqui, mas o ouvinte mandou, é uma campanha que está sendo feita para as pessoas que apoiaram os atos de 8 de janeiro utilizarem as redes sociais na próxima segunda-feira para demonstrar como o Dia do Patriota. Eles querem que seja conhecido 8 de janeiro como Dia do Patriota. Eu vou tentar achar aqui na sequência. Teve um projeto de lei em Porto Alegre sobre isso, não teve? Da Câmara de Vereadores de Porto Alegre? A gente até comentou aqui, né, pro dia 8, né? Então. E o Adriano Vermelho, sobre esse assunto, 8 de janeiro, ele acredita que a primeira reação natural em um evento traumático seja tentar esquecê-lo, mas não apagar da memória, até para poder aprender com os nossos erros e não repeti-los. Por isso, o Adriano diz ser contra todo esse trabalho, investimento público, autopromoção do governo, o tal uso político desse momento vergonhoso na nossa história. Só para terminar, os soldados patrióticos, entre aspas, ele escreve, que aderiram a esse ataque, estão pagando e caro pelos crimes que cometeram. Ele quer ver se os pensadores dessa vergonha democrática vão cair também, ou já estão negociando uma anistia. Como eu sempre digo, escreve o Adriano, concluindo, não confie nesses generais do apocalipse. Eles estarão sempre protegidos nos seus confortáveis bunkers da hipocrisia. Desejando bom dia, o Adriano Vermelho. Acompanha o relator também. Hoje, Adriano e o Wagner, sempre com opiniões contundentes, eu acompanho os dois, tá? Acompanho o voto dos dois relatores, foram direto na ferida ali. Agradecendo também ao Marcos Silva Bedin, falávamos no começo do programa sobre as transmissões da Copa São Paulo aqui na Rádio Bandeirantes. Amanhã tem Bugre em campo, amanhã tem Guarani, e ele diz, sei que não é um programa de esportes, mesmo assim, ele traz essa opinião, a situação ruim da Ponte Preta, mesmo nessa dificuldade, revelou pelo menos uns 3 jogadores que estão em alto nível na Europa e até na seleção. O Emerson Royal é um deles, né? Hoje o Emerson, ele cita inclusive o Emerson, lateral que foi revelado e jogou na Ponte. Tem o Ivan, que eu acho que deveria buscar espaço no futebol brasileiro, tá muito mal aproveitado como reserva do Vasco, é um goleiraço de nível internacional. Nossa, o Ivan tá no Vasco? Não sabia. Reserva do Léo Jardim no Vasco, negociando para ir pro Coritiba. Você acredita, Thiago? Jogador não, que... é um ótimo goleiro. Eu acho que tem time aí que tá com os goleiros bem ruins que teria espaço pro Ivan, assim. E aí mas tem um detalhe, eu acho que a Copa São Paulo virou meio que um comércio hoje, né? Não tem mais aquela... Eu sinto uma dificuldade de revelação de grandes nomes pela Copa São Paulo. É tanto time, e tanto time de empresário, né, Heitor, que... eu não sei mais, a Copinha não me empolga tanto como me empolgava antes. E aí acho que os próprios times de Campinas têm dificuldade, porque pegar o exemplo, os times grandes, como o time que o nosso âncora torce, vem na base e compra o cara antes do time conseguir revelar o cara. E isso acontece, ele tá dando risada lá, porque isso acontece. Aí depois o time revela o cara e fala que foi ele que formou. O cara ficou até os 17 anos jogando no Guarani na Ponte, e aí com 18 estreia na Copinha pelo Palmeiras. É muito fácil aí também, né? E isso acontece muito porque já começou isso na base. E aí acaba com os times, principalmente do interior de São Paulo, que tinham grandes revelações, né? Quer dizer, vai lá, Heitor. Não, só para lembrar que isso é tão real que agora, por exemplo, aconteceu com o zagueiro Beraldo, que foi vendido ao Paris Saint-Germain. Ele é do São Paulo, mas foi revelado pelo 15 de Piracicaba e ainda na base foi para o tricolor paulista. E de fato, cada vez mais jovem sai
o atleta do interior para os times da capital, e cada vez mais jovem sai da capital para a Europa. Vide o Endrick, que com 17 anos já está negociado com o Real Madrid. Uma última mensagem de áudio antes da gente seguir girando a informação. Bom dia a todos, Bom dia. DJ Alê, Heitor Fredo, Thiago, acompanhei atentamente aí que vocês comentaram, né, das transmissões dos times de futebol, né? Eu com 6 anos de idade vi a Mestre de Cá jogar na Ponte Preta, e com meu avô, meu falecido avô, com meu tio, né? Nós íamos, eles levavam a gente no Moisés Lucarelli, enfim, anos 77, 78, eu tinha 6 anos de idade, mas me lembro bem ainda dos áureos tempos, tanto de Ponte Preta quanto de Guarani. É lamentável ver o que as duas diretorias fizeram com esses clubes. Esse ano a Ponte Preta entra aí com um time sofrível, ou sem time nenhum, né? O Guarani, do ano passado para cá, você só vê matérias dos torcedores reclamando dos reforços. Enfim, é o nosso futebol, são as nossas administrações. Eu queria falar rapidamente sobre um assunto do programa anterior também, desse negócio aí dos royalties do petróleo. Eu concordo que nós temos que dar as passagens gratuitas para os idosos, eu só não concordo da onde está sendo tirado. Porque está sendo tirado da saúde e educação. Dia 23 passado, de dezembro, Thiago Prudente fez um inflamado discurso, eu estava na praia ouvindo, sobre o pessoal do fundo partidário. Tá na hora do inflamado discurso agora. Eu sou contra da onde vai sair, porque vai sair da saúde e da educação para dar a passagem. Então vamos tirar do fundo eleitoral e da gratuidade das passagens. Grande abraço a todos. DJ Alê. DJ Alê se refere a respeito da informação e do debate que aconteceu dentro do jornal Gente, com o Fernando Schiller falando da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara, que aprovou um projeto no fim do ano passado, criando um programa federal para subsidiar gratuidade do transporte coletivo para pessoas com mais de 65 anos. Esse benefício vai ser custeado por recursos arrecadados pela União com os royalties de petróleo. Hoje, esses recursos beneficiam as áreas de saúde e educação. E fico feliz em saber que o DJ Alê na praia estava ouvindo Manhã Bandeirantes, concorrendo provavelmente com uma caixinha de som do lado tocando funk, com uma JBL torando aquele pancadão e o Thiago Prudente no meio ali falando sobre fundo partidário, Thiago. Exatamente, mas vou assinar embaixo também de DJ Alê, acho que vale o discurso inflamado também, porque não é possível tirar dinheiro da saúde e educação para financiar, mas estou falando para subsídio, para passagem para quem tem mais de 65 anos. Eu acho que é justo. Só que existem outras maneiras de buscar esses fundos, né, Heitor? Não dá para tirar da saúde e da educação. Saúde e educação são prioridades, sem dúvida nenhuma. Então, o governo tem que achar uma outra alternativa. Está na Câmara ainda, sendo aprovado pelo Congresso, aí sim vai para o governo executar o orçamento e entrar na LDO, e aí a gente vê exatamente de onde o dinheiro vai sair. Mas tem um detalhe. Talvez o projeto nem se conclua pelo seguinte: na nossa legislação existem obrigatoriedades. Saúde e educação tem que ter uma parte do orçamento destinada. Eu não vou falar que é porcentagem, se eu não estou enganado é 20% ou 25%, para não cometer um erro. Mas saúde e educação tem que ter uma parte do orçamento obrigatoriamente destinada. Então, se isso afetar essa obrigatoriedade, esse dinheiro não pode ser destinado. Mas dito isso, independentemente desses regimentos que a gente tem, dessa legislação, absurdo, né? Tirar dinheiro de saúde e educação para criar subsídio. É uma discussão importante que precisa ser criada para que as cidades tenham dinheiro para manter os seus transportes, sejam eles a passagem de ônibus de graça ou até mesmo para algumas prioridades, como as pessoas com mais de 65 anos, mas eu não acho que esse é o caminho. O fundo eleitoral é um caminho. Vamos tirar lá 2 bilhões do fundo eleitoral, 3 bilhões do fundo eleitoral, a gente resolve o problema de subsídio no nosso país. Mas eu quero ver, hein, Heitor? Você acha que os políticos vão concordar em tirar dinheiro do fundo eleitoral? Você acha que eles vão
acolher essa proposta? Só se também der voto, mas não é garantia nenhuma. É mais garantido você ter o dinheiro para fazer a campanha do que um projeto popular que pode lá na frente te resultar algum fruto. Sabe o que eles vão falar? Mais 65 anos, depois dos 70 já não é obrigado a votar, então não dá muito voto, né? Agradar um público que não vai votar em mim daqui a pouco, né? Tem isso também. Tem isso aí, essa conta é feita. Você acha que não, mas é feita. 11h24 agora. Você deve ter recebido no seu WhatsApp ou viu uma imagem impressionante do temporal de Campinas, quando uma mulher foi arrastada por uma enxurrada junto com a sobrinha, uma garotinha de 8 anos. O Jean Spaduzano está aqui conosco porque esse será um dos destaques do Acontece, 13h na tela da Band. Já se sabe a história, terminou tudo bem, felizmente, né, Jean? Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia ao Thiago, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Felizmente terminou tudo bem, né? Mas é importante a gente dizer que recuperar um pouquinho como que foi aquela chuva de quarta-feira à noite, né? Em menos de uma hora, mais de 90 milímetros de chuva, então é muita água em pouco tempo. E essa situação aconteceu ali no Jardim Baronesa, acho que ali próximo até o Brinco de Ouro, né? E o que aconteceu? A tia e a sobrinha dentro do carro estavam chegando no supermercado e começou a chover. Então vamos esperar a chuva passar, depois a gente vai pro mercado. Só que a água começou a subir e elas resolveram então descer do carro para entrar no comércio. Só que nisso a água já estava muito alta e elas acabaram sendo arrastadas e ali foi preciso um mutirão de pessoas para poder fazer uma corrente humana realmente e resgatá-las. Então foi um grande susto, né, que realmente as imagens impressionam, impactam muito e lembra, inclusive, há muito tempo atrás, né, Heitor, e o ouvinte é capaz de lembrar também, muito tempo atrás, quando o Neto ainda, que hoje está na Bandeirantes, era dirigente do Guarani e uma grande enchente que aconteceu ali na região da Princesa do Oeste, ele se arriscou ali também e foi socorrer uma pessoa que estava dentro do carro. Então é uma região ali muito crítica, né, que sempre sofre com as enxurradas e desta vez agora envolvendo o Matinho e uma sobrinha que estavam indo ao supermercado e foram surpreendidas ali pela força da água que subiu muito rápido e acabou assustando, mas felizmente a população se uniu ali e conseguiu resgatá-las, ficou somente o susto realmente. Foi em 2003 com as duas mulheres que estavam presas em uma perua escolar e Neto, que não chame de Neto. Craque Neto. Craque Neto. Craque Neto. Teve esse gesto aí que ele relembrou recentemente, inclusive, num programa na Band. Brincadeira, hein? E arriscou a vida naquele dia, porque ele foi na cara e na coragem, né? Porque não tinha nada de segurança ali para ele, enfim, foi um fato emblemático, né, que marcou. E como o Heitor mesmo disse, ele relembrando aí tempos atrás. Mas é um fato que acabou marcando, né? E todo mundo que, quando pensa em enxurrada, resgate, a gente acaba lembrando dessa imagem também, desse ato heróico aí, que são heróis, né? Que fazem esse tipo de atendimento às pessoas. E foi o que aconteceu na quarta-feira, quando choveu mais de 90 milímetros em menos de uma hora aqui em Campinas. Jean Spaduzano, o que mais o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes vai conferir daqui a pouco como telespectador na tela da Band Mais TV? Bom, Heitor, nós também vamos trazer para os nossos telespectadores o mutirão de dengue que acontece amanhã, o primeiro mutirão de dengue. Você já reforçou isso aqui no Manhã Bandeirantes, mas é importante a gente mostrar isso também, né? 4 bairros de Campinas vão receber esse primeiro mutirão, que são os diques 3, 4 e 5 e também o Jardim Santo Antônio. Então é importante que a população desses bairros colabore, né? Então tem lá o profissional da saúde, permita a entrada para que ele possa fazer todo o trabalho ali de verificação, se tem criadores do mosquito Aedes aegypti ou não, para que a gente possa juntos, né, a cidade como um todo, cada um fazendo a sua parte dentro de casa, junto com o poder público, combater o mosquito da dengue. Lembrando que nós estamos em alerta, né, já desde do ano passado em relação à dengue, e a grande preocupação é em relação aos tipos 3 e 4, o vírus tipos 3 e 4 da dengue, que são novos, né, vamos dizer assim, dentro de Campinas, e a Secretaria de Saúde muito preocupada com o aumento do número de casos em relação a isso. Vamos trazer também um pouquinho mais sobre aquele furto, né, de medicamentos contra o câncer.
na farmácia de alto custo aqui de Campinas, um prejuízo aí superior a R$1 milhão, né? Esse remédio, cada unidade que o Estado é obrigado a entregar para pacientes, custa mais de R$14 mil, e esse furto que aconteceu também no final do ano passado, só descoberto e relatado ontem à polícia, trouxe um grande prejuízo. Então a gente vai trazer mais detalhes também em relação a isso. As pessoas tentando tirar vantagem em tudo, né, Heitor? Então fica muito complicado. E aí imagina a pessoa que está comprando esse remédio achando que vai conseguir entregar para algum parente que precisa, mas e as condições de armazenamento? Como que esses remédios ficaram, né, desde que foram retirados ali, foram furtados de dentro da farmácia popular? Então acaba sendo um grande risco para a saúde de todo mundo também, principalmente para os pacientes oncológicos que já estão numa situação mais delicada, numa situação mais debilitada de saúde e precisam ter uma atenção redobrada. Então esses são alguns dos temas que nós vamos trazer hoje no Acontece. 13h, com a apresentação de Júlia Zampieri e todo o time de jornalismo da Band, esperando por você logo depois dos Donos da Bola, comandado pelo Leandro Bolles nesta semana. Um grande abraço, Gia, até amanhã. Até segunda, né? Segunda, hoje é sexta. Hoje é sextou, Heitor, o primeiro sextou do ano. É que bagunçou todo o calendário com o dia 1º em segunda-feira. Bagunçou tudo. Mas enfim, um bom fim de semana a todos e até segunda-feira eu tô de volta. Tiago Prudente, bom final de semana para você. Bom fim de semana, Heitor, Jean, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, pra quem tá acompanhando pelo YouTube, o negócio tá chique, hein? Tava imagens da Sincamp aqui, girando a cidade de Campinas, imagens ao vivo pra vocês. Um abraço pra vocês, até amanhã não, segunda-feira. Tchau. Não sou só eu que tô xarope, não. O Manhã Bandeirantes fica por aqui. Na sequência vem Leandro Bolles com o Nossa Área, o noticiário esportivo. Um grande abraço pra você e um ótimo final de semana. Manhã Bandeirantes. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios. Época de férias é tempo de descontração e alegria. E também é hora de atenção redobrada no trânsito. Então, se for pegar no volante, pega essa dica. Nada de celular. Na estrada tem que ficar ligado, respeitar os limites de velocidade e não fazer ultrapassagens proibidas. E nunca mesmo dirigir depois de beber, hein? Paz no trânsito começa por você. Ministério dos Transportes, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. O Hospital São Luís Campinas acaba de ser inaugurado. O maior e mais moderno hospital privado fora da capital paulista, com o padrão de qualidade da rede DOR. São mais de 48 mil metros quadrados na região central de Campinas. Centro cirúrgico de ponta com sala para robótica, ambulatório com mais de 50 especialidades, exames de imagem, pronto-socorro adulto e infantil e maternidade. Consulte seu convênio. Hospital São Luís Campinas. Também estávamos ansiosos por isso. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. São Luís Campinas, o maior e mais completo hospital da rede DOR na região, agora com novos convênios.